carta à igreja de Esmirna, a segunda carta de Deus, né, às 7 igrejas da região ali da Ásia. Vamos à leitura então desta carta, que diz assim, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo estes sinagogas de Satanás. Não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Nós cantamos um louvor, geralmente, quando alguém se batiza, do versículo 10, né? Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Olhando para a igreja de Esmirna, e comparando conosco hoje, né? É possível ser fiel até a morte num mundo carimbado pelo relativismo. O sofrimento revela quem é fiel e quem é conveniente. Aqui nós vemos uma igreja sofredora, perseguida, pobre, caluniada, aprisionada, enfrentando a própria morte. Mas uma igreja fiel que só recebe elogios de Jesus Cristo. E nós estamos enfrentando que tipo de dificuldade hoje? Qual é o nosso problema? O que tem nos impedido de servir melhor a Cristo? É a nossa condição financeira. Ainda que nós vivemos alguns dias difíceis, temos alguns irmãos que realmente passam, né, por dificuldades. Temos irmãos que estão com problemas também familiares. Temos irmãos também que tiveram os problemas de percas, né, perderam seus entes queridos. Mas tudo isso, será que podemos comparar com o sofrimento da igreja em Esmirna? E é interessante olhar para essa carta, que Jesus olha para essa igreja e é só elogio. Diferente da igreja de Éfeso, que tinha que melhorar em alguma coisa, essa Jesus está somente dando força para eles que eles continuassem perseverando em meio às dificuldades. E nós devemos continuar perseverando em meio às dificuldades, continuar olhando para Cristo. E como nós vimos lá no começo, né, das cartas, Jesus está no meio da igreja. Ele é a luz que ilumina a todos nós. E Ele sabe de cada um dos nossos problemas, nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Ele sabe exatamente do que nós precisamos. Então, meus amados, continue perseverando, continue sendo fiel ao Evangelho de Jesus Cristo, independente da situação que você se encontra hoje. Fique juntos de Jesus. É isto que Ele quer, e Ele dá todo o conforto e esperança para aqueles que o amam. A igreja de Esmirna, no versículo 8, diz assim, né? Hoje, como nós vimos, né, a igreja de Esmirna, hoje ela é conhecida como Izmir, a terceira maior cidade da Turquia e o segundo mais importante porto do país. Esmirna era uma cidade antiga de uma região habitada durante milhares de anos
antes de Jesus. Na época do Novo Testamento, Esmirna provavelmente tinha uma população de aproximadamente 100 mil habitantes, por ser um porto excelente, facilitando o comércio entre a Ásia e a Europa. Era uma cidade bem próspera, mas os irmãos em Esmirna estavam enfrentando uma grande dificuldade. Mas Jesus diz que conhece a sua tribulação. Jesus, no meio dos candeeiros, ele viu o sofrimento dos seus discípulos. Da mesma maneira que ele se compadeceu dos angustiados quando ele veio aqui na terra durante o seu ministério. Quando nós olhamos para Marcos capítulo 1, versículo 41, diz que Jesus, pois se compadecido dele, estendendo a mão, tocou e disse: quero ser limpo, quero que seja purificado. Jesus sempre se compadeceu do ser humano. Sempre ele se compadece das nossas dificuldades, do nosso sofrimento. Ele sempre irá se compadecer. Ele olhou com compaixão para aqueles que sofriam em Esmirna. Mesmo assim, é importante nós dar ouvido a essas palavras, porque mesmo Jesus tendo compaixão dos cristãos em Esmirna, ele não poupou de toda a dor. Como nós vemos no versículo 10, a palavra tribulação, aqui ela significa uma pressão que vem de fora. Os cristãos em Esmirna, eles estavam sendo atacados e mortos, eles eram forçados a adorar o imperador como se fosse Deus. Os cristãos em Esmirna, eles estavam morrendo por causa da sua fé. Quando nós comparamos para as pessoas que hoje em dia têm abandonado a sua fé, têm trocado a sua fé por pouca coisa, imagina comparado aos irmãos de Esmirna, que estavam sendo mortos, perseguidos por conta da fé em Jesus. Hoje nós pregamos o Evangelho livremente. Podemos pregar o Evangelho em todos os lugares que nós quisermos. Podemos pregar o Evangelho na rua, podemos pregar em qualquer bairro. Nós podemos chegar, arrumar uma casa ou um salão e podemos pregar o Evangelho livremente. Temos feito isso? Ou ao contrário disso, nós temos assistindo cada vez mais pessoas que se diz cristãos, que diz que entregou a sua vida a Jesus, mas por pouca coisa abandona a fé em Jesus, vai trilhar seus próprios caminhos. Querem um caminho melhor, querem uma vida melhor e acabam trocando Jesus por um punhado de moedas, Ou nós podemos ilustrar de várias formas essa questão aí da troca de Jesus por muitas coisas hoje que tem levado as pessoas a desistirem da sua fé em Jesus. Agora, se nós olharmos para a igreja de Esmirna, eles, comparado a nós, olha o sofrimento que aqueles irmãos estavam enfrentando, de ser perseguidos e de serem mortos por sua fé em Jesus. E quando nós lemos como que aqueles irmãos foram mortos fisicamente, será que nós suportaríamos hoje esta morte ou negaríamos Jesus antes de passar por esta morte física, a qual muitos deles tiveram que enfrentar? Cerca de 50 anos depois desta carta, um bispo de Esmirna, ele foi queimado vivo em Esmirna. Eu assisti esse filme uma vez, não tem muito tempo, se você colocar aí no Google, aí, você vai achar sobre Policarpo. Muitas coisas ali, pelo menos eu assistindo,
para mim teve um grande ensinamento de ver, né, a época, como que acontecia as coisas, como que os cristãos tiveram que fugir, como que eles eram perseguidos. E este filme fala bastante sobre aquele período de perseguição. Policarpo, ele foi um dedicado bispo em Esmirna. Ele foi discípulo do apóstolo João e fiel até a morte. E no filme mostra, né? É claro que o filme tem um pouquinho de ficção, mas no filme mostra o quanto que eles tentaram fazer com que Policarpo negasse a Cristo, porque Policarpo, para os cristãos, ele também era uma referência. Então eles fizeram de tudo para que Policarpo renunciasse à sua fé. E eles fizeram com que ele fosse morto numa fogueira, né, no ano de 155 depois de Cristo. As últimas palavras de Policarpo foram: sirvo a Cristo há 86 anos. Ele nunca me fez mal, somente o bem. Então como posso maldizer o meu Rei e Salvador? Que testemunho deste homem, deste servo de Jesus Cristo. Jesus só nos faz o bem. E como nós podemos maldizer o nome de Jesus, trocar Jesus por qualquer outra coisa, sendo que ele só quer o nosso bem. Ele morreu para nos dar uma nova vida. Nós estávamos mortos em nossos pecados e Jesus deixou a sua casa na glória, se fez carne, habitou entre nós com todos os sofrimentos. Você acha que o que você tem passado, ou seja lá qual é o seu problema, você acha que Jesus Cristo não sabe? Se ele mesmo viveu neste corpo como nós vivemos, sujeito a todo o sofrimento, ele sabe exatamente o que nós passamos. Ele conhece o mais íntimo de nossa alma. E o que ele quer é a nossa obediência, a nossa confiança nele, e que a nossa esperança de morar a eternidade com ele esteja sempre acima de todas as nossas dificuldades. E que nós possamos, assim como este homem, Policarpo, dar um bom testemunho de Jesus Cristo, independente de qual é o nosso problema. E esta carta à igreja de Esmirna é um grande ensinamento para nós, porque uma igreja passando tanta dificuldade, tanta perseguição, e ela se permaneceu fiel a Jesus. Ele diz: a tua pobreza, mas tu és rico. Apesar de morarem numa cidade próspera, os cristãos em Esmirna, eles eram pobres. Provavelmente eles sofriam discriminação por causa da sua fé, e assim se tornaram pobres. Mais uma vez, né, eu cito este filme que eu assisti, porque mostra como que foi este período dos cristãos, como que eles tinham que fugir, eles tinham que andar de casa em casa, se escondendo. Então eles não tinham onde morar, eles não tinham mais casa, eles viviam assim, fugindo, mas nunca deixavam de congregar, de se reunir com os irmãos. E é muito bom de nós assistirmos isso, porque nos dá um claro entendimento como que esses irmãos viveram. E mais uma vez, né, eu repito, como que nós estamos servindo a Cristo hoje. Por pouca coisa nós deixamos de congregar, por pouca coisa nós deixamos de evangelizar, de pregar o evangelho, de ensinar, por pouco nós deixamos de melhorar a nossa situação em relação às coisas de Deus, o querer, né, o fazer. E então é muito bom nós olharmos para esses irmãos, o que eles tinham, e ainda assim o evangelho era pregado, e mais do que isso, o evangelho ele era obedecido, né, por aqueles irmãos. É bem possível também que eles tivessem sacrificado seus recursos em prol do evangelho, como os macedônios fizeram para ajudar os irmãos necessitados alguns anos antes. Eu gostaria de fazer essa leitura de 2 Coríntios, capítulo 8,
a partir do versículo 1, que diz assim: Agora, irmãos, querendo que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu à igreja da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, para iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se a si mesmo ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse este ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Eu gosto muito desse texto porque nos ajuda muito nessa questão de ajudar ao próximo, de se compadecer, né, com a situação do próximo, com a dificuldade, primeiramente dos irmãos. Então é um texto muito bom. E comparado à igreja de Esmirna, é bem provável também que eles tenham feito a mesma coisa, né? Talvez com as suas propriedades e bens, aquilo que não foram tomados. É bem possível que eles também tenham doado, né, os seus bens, e eles faziam tudo pelo Evangelho do Senhor Jesus. Na terceira carta do apóstolo João, no versículo 2, diz, né, mas a pobreza material diz que a pobreza material não tem importância quanto à riqueza espiritual. E olhando para a carta de Esmirna, é uma igreja que era pobre fisicamente, mas rica espiritualmente. E neste versículo 2 da terceira carta de João, diz, né, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Meus amados, então que possa ser uma saúde muito grande para a nossa alma, que a nossa saúde espiritual ela esteja sempre muito bem, né? E isso que vale para nós, e é isso que Deus quer ver em nós, que sejamos pobres em bens materiais, que possamos ser pobres na nossa vida aqui nesta terra, mas que sejamos sempre ricos espiritualmente. E essa riqueza Deus nos dá. Não temas as coisas que tem de sofrer. O conforto oferecido por Jesus não é um livramento do sofrimento. Jesus não promete para eles: eu vou acabar com este sofrimento de vocês, que nem os judeus esperavam na vida de Jesus, que fosse vir um rei terreno que ia livrar eles da opressão de Roma. Jesus não promete isto. Então o conforto oferecido por Jesus não era o livramento daquele sofrimento, mas Jesus ele anima os discípulos em Esmirna a não desistirem diante das tribulações que viriam logo. Eles já eram oprimidos e ainda enfrentariam mais opressão. Se nós olharmos o capítulo 21, versículo 8, diz que os covardes não têm esperança em Cristo. Diz assim, né? Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros,
aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então nós devemos ser corajosos e lembrar que a nossa vida ela não pode estar aqui nesta terra. A nossa esperança ela tem que estar sempre em Cristo, a eternidade com Deus. Pessoas que fogem da sua responsabilidade diante de Jesus por medo de sofrer, elas não são dignas da comunhão com Jesus. Qual é o seu medo em relação às coisas de Deus, em relação à igreja? O que pode afastar você de Deus? O que pode afastar você da comunhão com seus irmãos? Pense nisso. Pessoas que ensinam que o servo fiel será próspero e livre de sofrimento nesta vida, não acredita nas palavras de Jesus, nas palavras que ele mandou à igreja de Esmirna. Se nós pregarmos um evangelho de facilidade, um evangelho que é só alegria, que uma vez cristão agora acabou seus problemas, que você vai prosperar, que você vai ficar rico, que você vai mudar de vida, se nós pregarmos o evangelho da prosperidade, infelizmente hoje muitos têm pregado este evangelho, nós estamos chamando Jesus de mentiroso. Porque se isto fosse para nós, Jesus livraria aqueles irmãos de Esmirna, não deixaria que eles sofressem. Eles iriam ser cristãos transformados ali fisicamente, socialmente, eles iriam prosperar, nada ia acontecer com eles, era mais fácil destruir o império de Roma para cuidar daqueles cristãos. Poderia, se fosse da vontade de Deus fazer todas essas coisas, aqueles cristãos seriam protegidos por Deus. Mas não é esta a vontade de Deus. E nós estamos sujeitos a passar por dificuldades. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós estamos sujeitos a enfrentar todas as dificuldades, todas as perseguições que as pessoas enfrentam. Nós, como cristãos, a única coisa que não pode e Deus não vai permitir conosco, se nós continuarmos fiéis à sua palavra, a única coisa que Jesus não vai permitir é a nossa segunda morte, é a morte eterna. Essa nós não enfrentaremos, mas nós estamos sujeitos sim a enfrentar problemas e dificuldades, perseguições, mas devemos continuar fiel à palavra de Deus. Então, meus amados, não se apegue à teologia da prosperidade. Se está tudo bem na sua vida, amém, graças a Deus, que continue assim. Mas se você vier a passar por dificuldade, seja qual for essa dificuldade, seja a perca de um emprego, seja a perca de um ente querido, seja um problema familiar, continue firme com Jesus, porque logo isso vai passar. Ele diz que o diabo lançaria em prisão algum dentre vós e algum dentre eles. O diabo ele é visto como uma fonte, ou como a fonte, né, da perseguição. Alguns seriam presos, provavelmente aguardando o julgamento e possível morte. Para ser posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. O efeito da tribulação seria o de provar a fé destes cristãos. A sua lealdade a Cristo seria testada sobre ameaças de morte. Do que mais o ser humano tem medo se não for da morte, né? Mas a perseguição não continuaria para sempre. 10 dias sugere um tempo curto, mas completo.
Ou seja, eles passariam por aquela tribulação, por aquela perseguição, né, aquele sofrimento, mas não seria por toda a eternidade. Seria um curto período, mas seria um período completo, porque se eles enfrentassem essas dificuldades, permanecendo fiel a Cristo, estaria completo a sua provação e eles estariam para toda a eternidade com Jesus. Seria uma provação completa, mas teria um fim. Ele diz ser fiel até a morte. O fim dessa perseguição para alguns poderia ser a própria morte física, como eu já venho falando desde o começo. Mesmo assim, mesmo eles sabendo que eles enfrentariam a morte, eles deveriam ser fiéis. Às vezes nós arrumamos qualquer desculpas para não fazer algo que Deus nos pede. Mas nada, nem a nossa própria vida, deve ser mais importante do que a nossa fidelidade a Deus. Meus amados, aproveite a oportunidade de servir a Deus enquanto você pode. Você pode servir a Deus tendo pouco ou tendo muito. Você pode ser fiel a Deus, e isto é uma decisão que é você e eu que devemos tomar. Eu tomo a decisão de servir a Deus independente da minha situação. É mais ou menos como Josué diz, né, logo antes de entrar na terra, quando ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolham, né, a quem servir. Eu inverti aí as palavras de Josué, mas é uma decisão que nós devemos tomar. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor independente da minha situação. Por que nós devemos pensar assim? Está tudo muito bem hoje, mas e o amanhã? O que pode acontecer conosco amanhã? E se vier as dificuldades, se vier perseguições, se vier fome, se tivermos que enfrentar a morte, como que nós a enfrentaremos se nós não estiver firme na palavra do nosso Senhor Jesus? O conforto de Jesus para nós é que nenhum mal permanecerá para sempre. Meu amado, não há sofrimento que vá durar por muito mais tempo. Logo mais nós não estaremos aqui. Este período é bem curto comparado a toda a eternidade que nós passaremos com o nosso Senhor Jesus. E Jesus está dizendo: e dar-te-ei a coroa da vida. A palavra coroa, ela refere-se à coroa da vitória. A coroa da vida, ela vem de Deus, o único que pode dar vida. Somente Deus pode dar vida. E através do sacrifício de Jesus, da sua morte e ressurreição, Ele nos dá vida e nos dá em abundância. É uma vida que vai durar por toda a eternidade. Que o sofrimento dure 10 dias. O que é 10 dias comparado à eternidade com Deus? 1 João, capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada a nós e temos visto, e dela testificamos. A vós anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, diz que aqueles que amam a vinda de Jesus receberão a coroa da justiça. Diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia.
e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Meus amados, você tem amado a vinda de Jesus? Você tem ansiado a vinda de Jesus? Ou você tem medo da vinda de Jesus? Nós, como cristãos, nós devemos amar a vinda de Jesus. Então, ao invés de pedir às vezes que cesse o sofrimento, nós deveríamos pedir que Jesus viesse logo. E as desculpas muitas vezes, tem muitas pessoas ainda que não conhecem a Cristo. Realmente, muitas pessoas não conhecem a Jesus. E é uma triste realidade que na sua volta essas pessoas ficarão por toda a eternidade sem Jesus. Mas nós que conhecemos o Evangelho de Jesus, nós temos a certeza de uma vida que está preparada para nós desde o princípio. Que todo aquele que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, teremos vida. Pregamos o Evangelho e devemos continuar pregando o Evangelho para essas pessoas que não conhecem a Jesus. Mas em nenhum momento isto tem que fazer com que nós pedisse a Deus que Ele prolongasse, este tempo, que tivesse mais tempo aqui nesta terra. Jesus em breve Ele voltará e essa deve ser a nossa mensagem. Continue fiel ao Evangelho de Jesus, pregue o Evangelho de Jesus, aproveite todas as oportunidades. É muito importante nós orar pelas autoridades, orar por um país melhor, mas mais importante ainda, olhando para o nosso texto de hoje, é que a nossa confiança esteja em Jesus. O que adianta eu querer orar pelas autoridades sem nenhuma preocupação com a minha obediência e perseverança a Cristo? É meio estranho falar isso, mas o reino de Deus, ele primeiramente ele tem que ser individual para cada um de nós. É o eu com Deus, como que eu estou com Deus, como que está a minha confiança em Deus, como que está a minha fé em Deus. Depois que eu fizer este autoexame, aí sim eu posso orar pelas autoridades, orar pelos meus familiares, orar pelos meus amigos, orar por aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus. Mas isso só vai ser possível se eu continuar perseverando, se eu continuar fiel a Deus, independente da minha situação. Aí isso vai fazer uma grande diferença. Morar em Esmirna no primeiro século não seria fácil para um discípulo de Jesus. Assim como não é fácil ser um discípulo de Jesus nos dias de hoje. Além das perseguições pelos judeus, eles enfrentavam uma ameaça mais organizada e mais poderosa: a idolatria oficial. Juntando a religião à força do governo, prometia uma perseguição perigosa aos cristãos da cidade, tentando com que eles abandonassem a sua fé para melhorar as suas circunstâncias ou até mesmo para evitar a morte violenta. Para vencer essa tentação, teriam que acreditar no poder daquele que já venceu a morte. Mesmo se morressem, as suas vidas eternas seriam garantidas somente se mantivesse a sua confiança em Jesus. Quem é Jesus? Ele é o primeiro e o último, que esteve morto e voltou a viver para nos mostrar que assim como ele morreu e voltou à vida para nos dar vida, nós também viveremos para sempre. E a mensagem da igreja, a mensagem de Jesus à igreja de Esmirna: ser fiel até a morte.
Este é o desejo de Jesus para nós, que nós sejamos fiel até a morte. Mas ser fiel até a morte não é em partes, não é ser fiel numa coisa e infiel em outras. Devemos lutar diariamente para servir a Cristo em todos os momentos de nossas vidas. Devemos servir a Cristo sem olhar para a nossa condição, sem olhar como que está a minha vida hoje, se eu estou empregado, se eu estou com saúde, se eu estou bem ou não. Eu devo servir a Cristo, porque como eu comecei as cartas da igreja do Apocalipse, Jesus ele está no meio da sua igreja. Ele sabe de tudo que nós precisamos, ele sabe de todas as coisas. Mas nós vamos permanecer fiel até a morte ou nós vamos abandonar a Cristo? Não sofremos perseguições nos dias de hoje, onde nós moramos. O nosso país é um país livre, por enquanto. Mas essa liberdade tem levado muitos irmãos a se afastarem de Jesus. Muitas vezes, em alguns períodos da história, pessoas que foram perseguidas, elas se mantiveram mais fiel a Cristo. E nós, com toda a liberdade que nós temos, por pouco deixamos de ser fiel, de perseverar. Meus amados, dê ouvido ao que diz a carta à igreja de Esmirna: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém.